queria agradecer cada voto que nós tivemos nestas últimas eleições, no PED de 2013, para a presidência do PT do Distrito Federal. Penso que cada voto desses tem um valor muito grande. Cada voto desses é um voto de resistência a todo assédio moral que, via de regra, saiu das estruturas do governo do Distrito Federal. Cada voto desses representa resgatar e o sentido de resgatar a história do Partido dos Trabalhadores. Cada voto desses foi feito com o coração, mas foi feito com a certeza, como diz o poeta, a certeza e a história nas mãos. A história do PT, desse partido que sintetizou as experiências libertárias deste país, desse partido que tem a cara de Zumbi dos Palmares e não pode ser desestruturado e deformado nos seus objetivos por uma lógica burocrática, por uma lógica de quem não reconhece o valor da militância. Cada voto desses, cada voto que tivemos nestas eleições, representam o sentido e a necessidade de reencantarmos a militância. Digo que nós precisamos refletir sobre esse processo eleitoral, refletir sobre o fato da baixa presença dos militantes e das militantes petistas para votar. Nós tivemos um quórum extremamente baixo, mas para além de um quórum extremamente baixo, nós tivemos os debates truncados. Em nenhum momento o militante, a militante receberam em suas casas. Em nenhum momento o militante recebeu em sua casa alguma correspondência que indicasse, pelo menos quem estava se candidatando à presidência do PT, que indicasse quais eram as divergências, as diferenças de projetos. Por isso digo que num processo eleitoral, com muito pouca discussão, porque a discussão não interessava, por quem queria ficar na presidência do PT de qualquer forma. Por isso nós temos que refletir nesse momento, refletir sobre a necessidade de revisitar as nossas origens, refletir sobre a necessidade de fazermos com que o PT funcione do ponto de vista orgânico, que dialogue com a sociedade, que construa uma autonomia que não demonstrou nesses últimos anos com relação ao governo do Distrito Federal. O PT é sua militância, o PT é sua história, o PT veio para mudar, não para ser uma estrutura auxiliar do governo e não para se subalternizar frente a outros partidos que compõem o governo do Distrito Federal. O PT precisa valorizar sua militância sob pena de perder a condição que tem hoje de ser o principal e o maior instrumento de mudança desse Brasil. Quando o PT surgiu para dizer que a política é espaço de transformação, é espaço de construção cotidiana de uma democracia que precisa ainda tirar o seu caráter frágil em um Brasil que não fez os lutos nem da ditadura, nem da escravidão, nem do colonialismo. Por isso, eu venho aqui para dizer muito obrigada pelo seu voto. Esse voto significa muita coisa. Significa o enfrentamento de todo o assédio moral que saiu das hostes do governo do Distrito Federal, interferindo de uma forma absolutamente inadmissível numa eleição democrática e mostrando o que o PT se transformou nesse último período em linha auxiliar do próprio governo. Cada voto desse significa a crença na nossa militância. Cada voto desse significa que nós vamos continuar neste processo e nesta luta para que o PT volte a ser PT. Vamos continuar dizendo que os compromissos feitos por todos os candidatos de que a vaga para o Senado seria do PT tem que ser honrados. Tem que ser honrados e significam o caráter e a honestidade de todas as candidaturas, de todos os candidatos, a honra ou o sentido de estarmos transformando em realidade este compromisso, de que o compromisso feito, de que deveríamos ter uma comunicação para disputarmos a hegemonia, para impedirmos que Brasília mergulhe novamente na lógica horrorizista e arrudista que tantos pedaços tirou da nossa cidade, precisam ser transformados em realidade.
realidade, que o compromisso feito de dialogar com os movimentos sociais, de buscar a autonomia do partido para não se rastejar e não ser invertebrado com relação ao governo do Distrito Federal, precisa ser honrado. Que todos esses compromissos precisam ser honrados para que o PT continue transformando o país, para que o PT continue a sua história, que é história para fazer diferente, como disse Lula, que é história para dizer que política é espaço de transformação, política é espaço de reafirmar direitos, política é espaço de construção ética de um país que precisa ser devolvido aos brasileiros e brasileiras, porque nós participamos de um partido que não à toa é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigada pelo seu voto e que nós possamos continuar esta discussão interna dentro do PT e que nós possamos todos os dias redobrar o nosso compromisso com a mudança necessária do PT para que ele possa continuar seguindo a sua missão e continuar seguindo os seus objetivos. Estamos juntos.